Você já parou para pensar que sua vida pode ser apenas a ponta do iceberg? Que tudo o que você vê, sente e vive pode ser só uma pequena parte de um universo de possibilidades? Não estou falando de sonhos, mas de uma frequência, uma vibração que molda sua realidade. Parece loucura, né? Mas imagine, tudo o que você já conquistou, perdeu ou desejou, você já experimentou na sua mente, mesmo que por um instante. Já se viu rico, realizado, viajando pelo mundo. Aquele flash de felicidade, a sensação de liberdade, eram reais sim, na frequência da sua imaginação. Só que você, como quem pisa em brasa, se afastou rápido, deixando essa realidade incrível se dissipar como fumaça. E aí, acabou. A mágica evaporou. Eu mesmo, um dia, era bombeiro em Toronto, afogado em dívidas, sem estudo, com a autoestima no chão, até que um amigo me deu um livro. Pense e enriqueça. Ao lê-lo, minha mente se transportou para um lugar incrível, onde eu era bem-sucedido, respeitado, dono do meu destino. Tão real que doía, porque eu sabia que era possível, mas minha vida real era a antítese. Quantas vezes você também teve essas vislumbres? Quantas vezes imaginou largar aquele emprego que suga sua alma? Comprar a casa dos seus sonhos? Sentir uma paz que parece inacessível? E por que deixou essas imagens sumirem? Medo, insegurança, a culpa te paralisou? A maioria acha que são só devaneios, mas são muito mais que isso. Convites da sua mente, mensagens em código Morse que ela te envia. A ciência comprova. Estudos recentes mostram que o cérebro tem dificuldade de distinguir uma experiência imaginada com intensidade de uma real. Quando você mergulha nessas imagens, seu corpo reage como se já estivesse vivendo aquilo. Suas escolhas mudam, sua forma de se comunicar se aprimora, as oportunidades começam a aparecer. Mas aí a armadilha se fecha. Seus paradigmas, aqueles programas mentais instalados desde a infância, dinheiro é pouco, sucesso é privilégio, preciso de um diploma para ser alguém, entram em ação. Eles sabotam sua visão com desculpas esfarrapadas. Preciso pagar as contas. O que vão pensar de mim? Depois eu tento. Mas essa imagem, esse futuro que você vislumbrou, não é fruto do acaso. É um chamado do seu futuro. E você só precisa de uma coisa: se recusar a deixar que ele se perca. Repita essa imagem diariamente, até ela se tornar parte de você. Nos momentos de maior exaustão, use-a como um porto seguro. Quando te chamarem de sonhador, lembre-se, eles estão presos em uma frequência onde seus sonhos não existem, mas você já não está mais lá. Por muito tempo duvidei do que eu via. Projetava palestras lotadas, auditórios imensos, livros best-sellers. Como um bombeiro endividado conseguiria isso? Mas a imagem persistia. Até que um dia eu pensei, e se eu simplesmente me recusar a deixar essa imagem ir embora? Aí tudo mudou. Se sua mente pode chegar lá, seu corpo consegue acompanhar. Faça um teste. Hoje à noite, antes de dormir, visite esse lugar. Fique lá por 5 minutos, não como um sonho, mas como algo que já é seu. Repita por dias, semanas, meses. Ao manter essa imagem por tempo suficiente, o universo vai começar a responder. Tudo vibra, tudo está em movimento. Você também. Você pode estar parado, sentado, mas isso é só a superfície. Sua energia, suas emoções, seus pensamentos, tudo isso vibra, emitindo uma frequência que atrai situações correspondentes. Parece místico, mas observe, o que você tem, o que você não tem, as pessoas na sua vida, tudo está alinhado com sua frequência. Você não atrai o que deseja, atrai o que é. Muita gente acorda cheia de medo, angústia. E se eu perder o emprego? E se o dinheiro acabar? Que frequência isso gera? Medo, falta, ansiedade. O universo responde, não ao seu desejo de mudança, mas ao seu estado constante. E o que ele te dá de volta? Mais do mesmo. Anos atrás, mesmo com o meu negócio crescendo, sentia uma angústia absurda, aquele pensamento maldito. E se tudo desabar? Eu crescia, mas vibrava na frequência do medo. Resultado, perdi grandes oportunidades por insegurança, me sabotei em momentos cruciais.
A vibração interna, apesar das aparências, estava travada no medo. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você deseja mais dinheiro, amor, liberdade, mas vive na dúvida, na culpa, no medo. Frequências baixas atraem mais do mesmo. Cada pensamento, cada emoção é uma mensagem, e o universo responde na mesma sintonia. A neurociência comprova isso. Estudos mostram que o cérebro reage de forma completamente diferente quando você visualiza o sucesso com convicção, em comparação a um cenário negativo. Sua química muda, seus hormônios mudam, suas decisões mudam. A maioria tenta mudar a vida na força bruta, trabalhando mais, se esforçando mais, tentando controlar o externo, quando o que precisa é mudar a frequência. Já tentou ouvir uma rádio com muito chiado? A programação está lá, mas a frequência está errada. É a mesma coisa com seus objetivos. Eles estão aí, mas enquanto sua mente vibra na insegurança, você não consegue captar a clareza e as oportunidades. Percebeu como é fácil se conectar com gente negativa quando você está mal? Como o trânsito parece pior nos dias ruins? Não é azar, é sintonia. E você pode mudar isso. Não do dia para a noite, mas com repetição, intenção e consciência. Com essa compreensão, criei hábitos simples. Escutava músicas alegres, lia afirmações positivas, assistia vídeos motivadores e, principalmente, forçava a imaginação do que eu queria, mesmo que parecesse surreal. Eu sabia, era só uma questão de tempo e frequência. E o universo respondeu. Tudo começou com uma decisão: parar de reagir ao externo e começar a emitir a energia que eu queria receber. Nos próximos 5 dias, antes de qualquer coisa, escolha a frequência em que quer vibrar. Não é sobre positividade forçada, mas sobre assumir o comando da sua vibração. Respire fundo, imagine onde você quer estar, sinta a tranquilidade de já estar lá e então se levante. Observe como as pessoas reagem, como os problemas parecem menores, como portas se abrem onde antes havia muros. Você não atrai o que deseja, atrai o que vibra. E sua frequência é a chave. A maioria das pessoas apenas reage, não pensa de verdade. Deixa os pensamentos entrarem e saírem, como folhas ao vento. Esses pensamentos nem sempre são seus. Uma energia flui constantemente pela nossa consciência. Pensamentos estão no ar, no ambiente, nas pessoas. Em uma sala de gente ansiosa, você sente a ansiedade. Quando alguém está em paz, o ambiente fica mais leve. É a vibração. Sem consciência, você se sintoniza com essas frequências e absorve pensamentos alheios. A mente humana tem a capacidade de processar ideias, mas ninguém nos ensina a usá-la conscientemente. Aceitamos tudo como verdade. Se sentimos medo, achamos que estamos em perigo. Se algo parece dar errado, achamos que é um mau sinal. Raramente questionamos: de onde veio esse pensamento? Ou, ele me ajuda ou me sabota? Você pode escolher seus pensamentos, moldá-los, criá-los. Aquelas ideias brilhantes no chuveiro, no trânsito, todos temos. Mas o que fazemos com elas? Descartamos pensando: é só imaginação. Quantas ideias que mudariam sua vida foram descartadas antes mesmo de você dar o primeiro passo? Quantas vezes algo dentro de você gritou avance, mas você esperou o medo passar? Seu paradigma, esse sistema invisível de crenças, reage instantaneamente para te manter na zona de conforto. É como um guarda-costas do seu eu antigo, atacando qualquer possibilidade de mudança. Ele é rápido, te faz duvidar em segundos, porque você nunca aprendeu a observar seus pensamentos com consciência. Nunca entendeu que pode dizer: esse pensamento não é meu, eu escolho outro. Lembro quando estava prestes a assinar um contrato que multiplicaria meus ganhos. Uma grande oportunidade, mas na noite anterior fui bombardeado por pensamentos negativos. Você não tem estudo, você não é ninguém, você vai falhar. Isso me paralisou, quase perdi a oportunidade. Mas eu me perguntei: e se esses pensamentos não forem verdade? E se forem ecos do meu passado? Eu escolhi um novo pensamento. Agi com base na ideia de que eu podia crescer. Assinei, e minha vida nunca mais foi a mesma.
Ideias não faltam. A escassez está na sua capacidade de acolhê-las, dar espaço para elas crescerem. Isso exige atenção, intenção. A ciência diz que 95% dos nossos pensamentos são repetitivos e mais de 80% são negativos. Não é estatística, é a realidade da maioria. Pensar negativamente vibra negativamente, atrai negativamente. Um ciclo vicioso até que alguém decida quebrar o padrão. Você pode ser essa pessoa. A partir de hoje, desafio você a se tornar o observador dos seus pensamentos. Nos próximos 3 dias, toda vez que um pensamento negativo surgir, pare, respire e pergunte: isso me aproxima ou me distancia do que eu quero? Se te afasta, descarte-o. Você não é obrigado a aceitar tudo o que aparece na sua mente. Sua mente é um terreno fértil, mas você é o jardineiro. Cultive o que você decide regar. Você tem o poder de criar pensamentos. Pensamentos criados com intenção se tornam ideias. Ideias nutridas com fé se tornam realidade. Não precisa esperar a ideia perfeita, o momento ideal. Tudo já está passando por você agora. A única pergunta é: você vai capturar esse pensamento ou vai deixá-lo escapar de novo? A escolha é sua, sempre foi. A imaginação não é brincadeira de criança, é a sua força mais poderosa. É o único lugar onde você pode ir além da realidade. Por isso assusta tanta gente. A maioria usa a imaginação contra si mesma. Imagina o pior. Cria cenários de fracasso, rejeição, abandono. Vive antecipando perdas, catástrofes, traições. O cérebro responde como se fossem reais. Os batimentos aceleram, o corpo se tensiona. A mente entra em modo de defesa. Sofrem por algo que nem aconteceu, mas viveram como se fosse verdade. Se sua imaginação pode criar um inferno, o que aconteceria se você usasse essa mesma força para criar seu paraíso? Aprendi isso da pior maneira. Ao largar meu emprego como bombeiro, não tinha nada, nenhum diploma, nenhuma segurança, só uma imagem. Um palco, centenas de pessoas, gente dizendo: eu mudei minha vida por causa do que você disse. Era como se eu já tivesse vivido aquilo. Não sabia como chegaria lá, mas eu via. Quando tudo dizia para eu parar que era loucura, a imagem persistia. Quanto mais eu me conectava a ela, mais o mundo ao meu redor se reorganizava. O mundo físico é o reflexo do mundo interno, e a imaginação é a ferramenta para moldá-lo. Seu paradigma não vai facilitar. Toda vez que você imagina algo grandioso, algo que te tira da zona de conforto, aquela voz surge: você não merece, você não é capaz, e se der errado? E é aí que a maioria desiste. Confunde a resistência como um sinal para parar, quando é exatamente o oposto. A resistência é a prova de que você está prestes a quebrar um limite interno. Imagine alguém correndo com uma corda amarrada. Quando acelera, a corda aperta. Mas se continuar, a corda arrebenta. A imaginação é o seu impulso, o paradigma é a corda. Muita gente recua no primeiro aperto, sente o incômodo e volta para o conhecido, para o pequeno, para o previsível. Mas a chave é persistir, sustentar a imagem mesmo quando tudo grita que não é possível. Seu subconsciente começa a aceitar a imagem como verdade. Quando isso acontece, tudo muda. Você começa a pensar, sentir, agir diferente. E aí, a realidade se curva. Olha para J.K. Rowling. Ela não tinha nada. Mãe solteira, vivendo de auxílio, rejeitada por editoras. Mas em sua mente, Hogwarts já existia, Harry Potter já existia. Ela não estava criando, estava transcrevendo o que já havia dentro de si. Isso a tirou da pobreza e a colocou entre os escritores mais ricos da história. Porque ela não deixou aquela imagem morrer. Ela não recuou quando o mundo disse não. Ela permaneceu conectada à visão. E você? Qual é a imagem que vive dentro de você, mas que você enterrou por medo do julgamento, do fracasso, do desconhecido? Qual é o filme que roda na sua cabeça quando ninguém está olhando, mas que você nunca teve coragem de assumir como seu? A vida que você deseja já está pronta na frequência da sua imaginação. O que te separa dela é sua capacidade de sustentar essa imagem com clareza e sentimento. Não é repetir frases prontas, é ver, sentir, habitar aquele lugar com tanta intensidade
que ele se torne mais real do que a sua realidade. A neurociência já sabe disso. Pesquisas mostram que a visualização ativa as mesmas áreas cerebrais que a ação real. É como se o cérebro ensaiasse o sucesso antes dele acontecer. Quanto mais você ensaia, mais natural fica, mais provável se torna. A imaginação não é dom de poucos. Você tem. E se você não usar, alguém vai usar por você. A mídia vai colocar imagens na sua cabeça. As redes sociais vão ditar o que você deve querer. A opinião alheia vai invadir seus sonhos, até que um dia você se olha no espelho e se pergunta: como eu cheguei aqui? Mas ainda dá tempo. Sempre dá. A partir de hoje, antes de dormir, feche os olhos e imagine. Não imagine só por imaginar. Faça disso um ritual. Veja-se vivendo a vida que você deseja, com detalhes. Sinta, respire naquele lugar. Converse com aquela versão sua. E se ela disser que é possível, acredite. Não existe nada mais poderoso do que uma mente que decidiu sustentar uma imagem até que ela se torne realidade. Já notou que, por mais que você mude de cidade, emprego ou relacionamento, alguns padrões se repetem? É como se a mesma história, com personagens diferentes, insistisse em acontecer. Isso não é coincidência, é reflexo. O mundo ao seu redor é o reflexo exato da imagem que você carrega dentro de si. Sua realidade é um espelho, e o molde que define o que aparece ali é você. Tudo começa com sua autoimagem, não com o que você quer, mas com o que você acredita ser. Você pode desejar ganhar mais dinheiro, mas se acredita que não merece ou não sabe lidar com isso, vai continuar afastando qualquer possibilidade real de prosperidade. E isso acontece silenciosamente. Você nem percebe que está sabotando sua própria colheita. Durante anos, eu vivi nessa armadilha. Mesmo depois de largar os bicos e empreender, uma sensação de insuficiência persistia. Eu não me via como alguém de sucesso, embora agisse e falasse como tal. Qualquer revés me jogava de volta à imagem antiga. O jovem sem estudo, sem futuro, sem valor. Inevitavelmente, as coisas desmoronavam. Não era o mundo exterior, mas um reflexo da minha própria mente. A verdade é que não atraímos o que desejamos, mas o que somos, e nossa essência é definida pela imagem que nutrimos na mente. Você pode postar frases motivacionais, afirmar sua crença em abundância, ler livros de autoajuda, mas se, a sós, você se sente limitado, confuso ou perdido, é isso que o universo vai refletir. O ponto crucial é: não mudamos a realidade controlando o externo, mas transformando o interior, enxergando-nos de forma diferente, tratando-nos de maneira distinta, escolhendo uma nova identidade. Essa decisão, por mais simbólica que pareça, transforma tudo. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que pessoas que constroem uma identidade mental alinhada a seus objetivos têm maior probabilidade de alcançá-los. Um estudo mostrou que quando indivíduos passam a se ver como pessoas saudáveis ou empreendedores bem-sucedidos, mesmo antes de obterem resultados concretos, seu comportamento se adapta a essa nova imagem. Eles agem de acordo com suas crenças. Agora, responda com honestidade. Como você se enxerga? Que rótulo você carrega em silêncio? Inseguro? Desorganizado? Medíocre? Pois é isso que molda suas escolhas. Determina com quem você se relaciona, onde trabalha, o quanto cobra, aceita e recebe. Veja o que aconteceu com Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história. Ele alcançou fama, fortuna, títulos, mas nunca mudou sua autoimagem. Em seu íntimo, persistia o jovem marginalizado, carregando traumas, dor e raiva, o que o dominou e fez ele perder tudo. Não por falta de talento, mas porque sua identidade interna não sustentava seu sucesso externo. E o reflexo se quebrou. A questão é: qual versão de mim está moldando minha vida? E ainda, essa versão é capaz de sustentar a realidade que eu almejo? Se a resposta for negativa, é preciso reescrever essa identidade. Sim, é possível reconstruir sua autoimagem com base no que você escolhe ser, não no que lhe disseram que você era.
Comece a se ver como alguém confiante, determinado, próspero, amado e respeitado. Quando essa imagem estiver clara e consolidada, o mundo começará a se adaptar a ela. Atenção! O processo não é fácil, pois entrará em conflito com tudo que você conhece. Parecerá que está se enganando, sentirá-se um impostor, mas isso é natural. É o antigo molde se rompendo. Persista, repita, até que o novo molde se torne familiar, até que pensar pequeno pareça estranho, até que duvidar de si mesmo seja ridículo. A mudança genuína começa ao deixar de se perguntar: o que devo fazer? E passar a questionar: quem preciso ser? Resultados não são criados por força de vontade, mas por identidade, que é frequência, vibração, imagem. Quer mudar sua vida? Comece agora a se ver diferente. Não espere permissão do mundo, pois ele só mudará depois que você modificar o molde que o cria. Já notou como muitas vezes o medo do fracasso supera o desejo de sucesso? Como se a cada oportunidade algo o paralisasse, fazendo-o superanalisar, considerando tudo o que pode dar errado, transformando a ideia empolgante em um fardo insuportável. E sabe qual a raiz disso? Sua relação com o fracasso. As pessoas temem o fracasso. Foram ensinadas a ver o erro como vergonha, a queda como fraqueza, a tentativa frustrada como pior que a inação. Isso molda adultos que vivem à sombra do medo, não de perder, mas de não parecerem suficientemente bons. Mas há algo que quase ninguém te disse. O fracasso é uma frequência de crescimento. Parte do processo, muitas vezes a última parada antes do sucesso. Ao iniciar meu primeiro negócio, achei que tinha tudo sob controle, mas fali antes mesmo de crescer. Poderia ter sido o fim. Tinha motivos para desistir. Não sabia o bastante, não tinha recursos. E o mais difícil, não conhecia ninguém bem-sucedido. Já parou para pensar que às vezes a gente se deixa paralisar pelo medo de errar? A gente enxerga um obstáculo e pronto. Já se sente derrotado, como se a vida tivesse colado um fim na nossa testa. Mas a verdade é que a gente não é definido pelos tombos que levamos, e sim pela nossa capacidade de levantar e seguir em frente. Will Smith mesmo já disse que as maiores lições vieram dos momentos que pareciam desabamentos. É como escalar uma montanha. A gente tropeça, cai, se machuca, mas a vista lá de cima compensa todo o esforço. O segredo não é evitar as quedas, mas aprender a cair com estilo, sabe? A psicologia mostra que quem tem essa mentalidade de crescimento, que vê o erro como um professor e não como uma sentença, costuma ir mais longe. Não porque erra menos, mas porque transforma os erros em degraus. Você pode estar se sentindo numa situação difícil agora, pensando em desistir. Mas espera aí, antes de jogar a toalha, imagine, e se isso tudo fosse um teste? Uma chance de mostrar o quão forte você é? De provar para si mesmo que o medo não vai te dominar? Nos próximos 7 dias, faça um exercício. Toda vez que algo não sair como planejado, em vez de se bater, se pergunte: o que eu aprendi com isso? Anote, reflita, ajuste o curso e principalmente siga em frente. Porque a maioria desiste justamente aqui, nesse ponto crucial. Mas quem persiste, quem teima em continuar, muda completamente a história. A gente não precisa acertar sempre, mas precisa continuar tentando, porque o fracasso só é o fim para quem decide parar por ali. Lembre-se, você é o arquiteto da sua própria vida. A realidade que você vive, seja de fartura ou de escassez, é um reflexo do que você acredita ser possível. Não é sorte, não é destino, é a sua energia, a sua vibração, que começa com a forma como você se vê, com o que você alimenta na sua mente, com o que você escolhe sentir. Agora que você entendeu isso, não tem volta. O próximo passo está logo ali no vídeo que você está assistindo agora. Um passo simples, mas poderoso, que vai te ajudar a subir mais um degrau nessa escada do crescimento pessoal. Valeu por estar aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntos nessa caminhada.